me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente. Então, não existe dúvida de que eventos no passado, né, ou regularidade de coordenação entre eventos no passado causam uma certa expectativa em nós, né, assim como causam em vários outros animais. Isso nós temos em comum com espécies animais, né? O outro exemplo que o Russell dá é, por exemplo, um cavalo que faz sempre um determinado caminho, né? E ele começa a seguir aquele caminho automaticamente, né? Sem nenhuma justificativa racional para aquilo, né? Isso é uma questão. Outra questão é o seguinte, outra questão completamente diferente é se existe alguma justificativa, alguma base racional para essa pressuposição, para essa expectativa que nós temos de que o futuro vai ser como o passado, né? De que vai continuar ocorrendo essa coordenação entre os eventos no futuro da mesma maneira que ocorreu no passado. Existe alguma justificativa racional? Existe algo ao qual nós possamos apelar para chamar isso de conhecimento, né? Então vejam que bonito o trecho que ele está colocando, da forma como ele está colocando, na nossa tradução aqui, está na página 71, né? Você deve ter aí, eu queria ler com vocês algumas passagens, né? Então na página 71, ele lá no topo da página, no primeiro, lá em cima, ele está dizendo o seguinte: temos, portanto, de distinguir o fato de que as uniformidades passadas nos causam expectativas em relação ao futuro, da questão de saber se existe algum motivo razoável, né, algum motivo racional, para atribuir valor a tais expectativas, depois que o problema da sua validade foi suscitado, né? São duas questões, então. A epistemologia, a teoria do conhecimento, interessa apenas a segunda questão, é claro, né? Lembro que para o Hume chega a uma solução cética do problema da indução. Ele acha que o máximo que existe é uma causa, né? O máximo que existe é essa causa devido à nossa propensão a achar que o futuro vai ser igual ao passado, né? Que é o que ele chama de hábito ou costume, né? Então, continuando o trechinho do Russell. O problema que devemos analisar agora é o de se existe alguma razão para acreditar no que se tem denominado, né, a uniformidade da natureza, né? E lembrem que eu disse para vocês que a uniformidade da natureza é algo que está pressuposto em toda atividade científica, né? O cientista tenta descobrir leis naturais e pressupondo que essas leis naturais descrevem uma certa característica uniforme da natureza, né? Quando o cientista descobre que aquela lei não descreve algo uniforme na natureza, o que ele faz é imediatamente, ninguém fica contente com isso. O que se faz automaticamente é procurar uma outra lei natural, né, que explique de maneira uniforme essas coisas que são aparentemente não uniformes, né? Então, voltando ao texto. A crença na uniformidade da natureza é a crença de que tudo o que ocorreu ou ocorrerá, e muito importante isso, tudo o que ocorreu ou que ocorrerá. Então tem uma vastidão, uma enorme vastidão de eventos para o futuro que nós não conhecemos ainda, mas nós achamos que eles vão ocorrer da mesma maneira, né? Tudo o que ocorreu ou ocorrerá é uma instância de alguma lei geral, uma instância, né, um caso particular de alguma lei geral, que não tem nenhuma exceção, né? Isso é uma crença que nós temos, né? As grosseiras expectativas que foram mencionadas, né, por exemplo, a do peru, que acha que vai ser alimentado todo dia, né, todas estão sujeitas a exceções e suscetíveis, portanto, de frustrar aqueles que as mantêm. É por isso que o peru não descobriu uma lei natural, né? A lei natural, ele supôs que fosse uma lei natural de que o seu dono fosse alimentá-lo todo dia, até que na véspera de Natal ele viu que isso não era uma lei natural, né? Voltando, mas a ciência habitualmente pressupõe, pelo menos como uma hipótese de trabalho, né,
que as leis gerais que têm exceções podem ser substituídas por leis gerais que não têm exceções. Olha que exemplo bonito que vem em seguida. Corpos sem apoio no ar caem. Isso era como na antiguidade se descrevia a natureza. Um corpo sem o apoio no ar, um corpo solto no ar, sem nenhum apoio, cai. Eis uma lei geral, a qual os balões e os aviões representam exceções. Mas as leis do movimento e a lei da gravitação, que explicam a queda da maioria dos corpos, também explicam por que os balões e os aviões podem subir. Assim, as leis do movimento e a lei da gravitação não estão sujeitas a estas exceções. A crença que o Sol nascerá amanhã poderia ser falsificada se a Terra entrasse de repente em contato com um corpo muito grande que destruísse a sua rotação. Mas as leis do movimento e a lei da gravitação não seriam violadas por esse acontecimento. Quer dizer, nossa expectativa de que o Sol vai nascer amanhã, etc., pode ser destruída se a Terra sair da sua órbita. Mas as leis, a regularidade geral representada pelas leis da mecânica, pelas leis da gravitação, continuaria, que nós acreditamos, que ela continuaria continuaria valendo. Essa regularidade geral, que são as leis da mecânica, explicariam esse fenômeno aparentemente anômalo, que é o Sol não nascer amanhã, que a Terra foi expulsa da sua órbita. Continuando na página 72, eu estou lendo com vocês porque está muito bem escrito. A forma como o Russell coloca é muito bem escrito e muito didático também. Ele está explicando isso muito melhor do que eu seria capaz. Mas o seguinte trecho começa no segundo parágrafo. Já se argumentou que temos motivos para esperar que o futuro se assemelhará ao passado, porque o que era futuro anteriormente converteu-se constantemente em passado e sempre se assemelhou ao passado. Ou seja, a indução deu sempre certo lá atrás. De tal modo que, na realidade, temos a experiência do futuro, ou seja, do tempo que anteriormente era futuro e que podemos denominar de futuro do passado. Ele está colocando aqui uma linguagem um pouquinho rebuscada, mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: alguém já poderia dizer que nós temos sim uma razão racional para justificar essas expectativas da regularidade, etc., porque nós tivemos essa experiência lá no passado. No passado a gente tinha expectativa de regularidade e ela se concretizou. Depois nós tivemos novamente expectativa de regularidade e ela se concretizou. E isso sempre foi assim no passado. Portanto, nós temos uma justificativa racional. E o que o Russell diz: mas este argumento, todavia, encerra uma petição de princípio. Não sei se todo mundo entende esse termo, petição de princípio, mas petição de princípio é o que os filósofos chamam de um argumento circular, aquilo que nós chamamos ontem de um argumento circular, ou seja, nós estamos invocando a validade desse raciocínio indutivo para justificar esse raciocínio indutivo. Temos experiência dos futuros do passado, parece coisa de gramática, não, mas não é. Nós temos experiência das aplicações do princípio da indução ou do raciocínio indutivo no passado, mas não temos ainda dos futuros do futuro, ou seja, existe uma classe infinita, uma quantidade infinita de raciocínios no futuro, dos quais nós não temos experiência ainda. Os futuros do futuro se assemelharão aos futuros do passado, quer dizer, no futuro, quando nós formos aplicar o raciocínio indutivo, ele vai ser semelhante em sucesso aos raciocínios indutivos do passado. Este problema não pode ser respondido por um argumento que se apoia apenas nos futuros do passado, ou seja, esse argumento não pode ser respondido apenas pelo sucesso dos raciocínios indutivos no passado. Portanto, temos ainda precisamos buscar um princípio que nos permita saber se o futuro seguirá as mesmas leis do passado. Ou seja, ele está um pouquinho aqui repetindo de uma maneira um pouco diferente, a mesma colocação do Hume, dizendo: não adianta querer justificar, não adianta querer.
ele está repetindo, mas de uma maneira, eu acho que é mais informativa, né? No caso do Hume, ou pelo menos na forma como eu expliquei nos vídeos passados, ficou parecendo um detalhe formal a respeito do argumento, né? Olha, tem uma premissa aí, mas você está justificando a premissa usando a própria premissa, etc. Parece um detalhe formal, mas aqui eu acho que ele tá explicando de uma maneira mais informativa. Ele está dizendo o seguinte: se você tentar justificar, né, o uso da indução agora, falando ele vai dar certo, por quê? Porque no passado ele sempre deu certo, tá? E você não pode pensar só nesse momento de agora, tem que pensar também nos usos futuros da indução, tá? Então, nós temos a experiência dos usos bem-sucedidos da indução no passado, mas não temos ainda nenhuma experiência de usos bem-sucedidos da indução no futuro, tá? Então, permanece injustificada a nossa expectativa, recorrendo ao passado, ainda não existe uma justificativa de por que a gente pode esperar que agora, no presente, a indução vai dar certo e que no futuro ela vai dar certo também, porque as experiências futuras de uso da indução nós não temos ainda. Continuando com o Russell, um pouco mais abaixo na página, ele diz o seguinte: a pergunta que realmente temos que fazer é esta, né? Quando encontramos duas coisas frequentemente associadas e não conhecemos nenhum caso em que uma ocorreu sem que a outra também ocorresse, tá? A ocorrência de uma das duas, no novo caso, nos dá algum fundamento suficiente para esperar a outra? Interrogação. De nossa resposta a essa pergunta, olha só, de nossa resposta, aqui ele colocou de maneira bastante esquemática, né, algo parecido com o que eu tentei fazer nos vídeos anteriores, colocar de maneira bastante esquemática, né, o problema da indução, né? Ocorrência de eventos de um certo tipo, seguidos de ocorrência de outro tipo, e nós até agora, nós sempre vimos esses dois eventos associados, né? Isso nos dá algum fundamento suficiente para esperar novamente essa regularidade no caso futuro, né? Veja bem o que ele está dizendo. De nossa resposta a esta pergunta dependerá a validade de todas as nossas expectativas em relação ao futuro, tá? De todos os resultados obtidos pela indução, olha só, e na realidade de praticamente todas as crenças nas quais se baseia nossa vida cotidiana, porque nossa vida cotidiana, em quase sua totalidade, é baseada em crenças retiradas da indução, tá? Continuando com o texto, devemos considerar inicialmente que o fato de que duas coisas tenham sido encontradas frequentemente juntas e nunca separadas não é suficiente por si mesmo para provar demonstrativamente que serão encontradas juntas no próximo caso que examinarmos, né? Isso é um pouco a repetição do que Hume disse, né? Não existe um argumento demonstrativo aqui, né? Não é possível provar no sentido matemático de que o próximo caso vai haver essa conexão, né? Não se trata de um argumento demonstrativo. O máximo que podemos esperar é que quanto maior for a frequência com que tenham sido encontradas juntas, mais provável será que se achem unidas em outra ocasião. E que, se elas forem encontradas juntas com muita frequência, a probabilidade chegará quase à certeza. Nunca podemos atingir completamente a certeza quanto a isso, pois sabemos que, apesar das repetições frequentes, no final, às vezes nos decepcionamos, como no caso aqui do frango, ou eu narrei do peru, né, cujo pescoço é torcido na véspera de Natal, né? Assim, a probabilidade é tudo o que podemos pretender. Depois ele faz algumas reformulações do princípio e na página 76, né, ele está buscando o mesmo problema que Hume está se deparando. Na página 76, antes de encerrar o capítulo, ele faz a seguinte observação: o princípio indutivo contudo, igualmente insuscetível de ser provado recorrendo à experiência, e na metade do parágrafo: assim, devemos aceitar o princípio indutivo em razão de sua evidência intrínseca,
Ou isso, ou renunciar a toda a justificação de nossas expectativas em relação ao futuro. Quer dizer, é uma saída aqui parecida com a do Descartes, né, que tem certos princípios que se mostram pela luz natural. Ou então, não é possível conhecer nada. Né? Continuamos depois. Vamos continuar nossa discussão sobre o princípio de indução. No vídeo imediatamente anterior, nós discutimos, falei um pouquinho para vocês sobre a forma como Bertrand Russell apresentou o problema da indução no ensaio Os Problemas da Filosofia, no capítulo 6, que eu recomendo fortemente, porque é muito instrutivo, muito pedagógico. Né? Tá o link para vocês abrirem o livro no blog do curso, tá certo? Eu queria retomar alguns detalhes que são importantes para entender o problema da indução e as repercussões, né? A importância do problema da indução. Alguns detalhes importantes. Um primeiro detalhe importante nós estamos falando do problema da indução, um problema que surgiu da discussão de Hume de 1738, 1740, né? Mas nós entramos nessa questão depois de ter discutido a epistemologia de Descartes, né? Que nós vimos nós lemos alguns capítulos, algumas meditações, né? As 3 primeiras meditações. Então, o que Descartes diria sobre a indução? Quer dizer, nem ocorreu a Descartes, se vocês lembram das meditações, nem ocorreu a Descartes algo como a indução, quer dizer, experiência empírica, né, correlacionando 2 eventos, observando uma certa correlação entre 2 eventos e inferindo daí que existe uma lei necessária, né, uma lei necessária não no sentido filosófico, mas uma lei regular, seria o termo mais apropriado, uma lei regular e sem exceção, correlacionando 2 tipos de evento no mundo. Né? Nem ocorreu a Descartes uma coisa desse tipo, né? Porque Descartes simplesmente não aceitaria, se vocês acompanharam a discussão de Descartes e se vocês estão entendendo a natureza da indução, então Descartes nem aceitaria, de maneira alguma aceitaria que a indução pudesse ser uma justificativa racional para uma crença verdadeira, né? Então a indução não seria um mecanismo que levaria ao conhecimento para Descartes, né? Porque vocês devem estar lembrados na epistemologia cartesiana, né? Existem aquelas crenças que são crenças absolutamente incorrigíveis, né? Quer dizer, é impossível que elas sejam falsas, porque uma vez que eu creio, elas têm que ser verdadeiras, que são aquelas crenças crenças sobre a minha existência e sobre os meus estados mentais, né? São crenças incorrigíveis, quer dizer, se você crê, ela tem que ser verdadeira, né? E além disso, coisas que eu posso inferir, e isso me dá conhecimento, uma classe restrita de conhecimento em Descartes, mas também coisas que eu posso inferir a partir dessas crenças por meio de princípios que me são revelados pela luz natural, não lei natural, mas luz natural, no caso de Descartes. Vocês devem estar lembrados disso. E um desses princípios é aquele princípio de causalidade que é usado para provar a existência de Deus, e uma vez que existe um Deus, ele é benigno, ele é bom, etc, etc. Então, ele não vai me enganar se eu seguir exatamente essa trilha de raciocínio. Né? Bom, mas a indução, quer dizer, observação de eventos correlacionados, né? A Descartes nem sequer ocorre mencionar aquilo como um princípio autoevidente, né? Eu tenho a impressão que Descartes diria que a indução é evidentemente, né, algo que não justifica o conhecimento, né? Porque a indução, evidentemente, eu posso estar enganado em imaginar que existe uma conexão entre 2 eventos, né? O fogo e o calor, tá certo? Porque eu observo várias vezes o fogo acompanhado de calor, né? Mas para o Descartes, não importa quantas vezes eu observe isso, eu posso estar equivocado simplesmente, né? Isso não está baseado em nenhum, não está baseado. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo calor, estou vendo fogo, mas a inferência para uma conexão regular entre o fogo e o calor, né, é uma inferência que eu não estou autorizado a fazer, ou então que não me garante de maneira alguma conhecimento.
né? Então essa é um primeiro detalhe importante, que a indução não faz parte do elenco, pelo menos não nas meditações, né? Quem entende melhor de Descartes talvez possa mostrar o contrário, né? Pode vir e nos dizer, não, tem uma passagem em outra obra, etc., que Descartes... Mas nas meditações não, né? Nas meditações, indução não faz parte do mecanismo de justificativa do conhecimento, tá? Então não nos provê conhecimento, né? Para Hume, a indução deveria prover conhecimento. É um dos como nós falamos em um vídeo aí para trás, é um dos departamentos da razão, né? Todos os raciocínios, tudo aquilo que nós chamamos de argumentos racionais, são de dois tipos: ou argumentos dedutivos, que é aquilo que se emprega na matemática e na lógica, né? São raciocínios tais que você tem que aceitar a conclusão, porque se você não aceitar a conclusão, se você negar a conclusão, você está cometendo uma contradição, né? Raciocínios dedutivos são desse tipo, são aqueles empregados na lógica, etc. E o outro departamento da razão é o departamento dos raciocínios indutivos, né? Raciocínios indutivos bem fundamentados, né? Então, se eu observo um número suficiente de vezes que soltando uma pedra, a pedra cai, e soltando diferentes corpos, os corpos caem, então eu estou indutivamente justificado a acreditar que existe algo como uma lei de atração à Terra, existe uma lei de gravitação, né? Uma lei da mecânica que todo corpo abandonado, né, tende a cair em direção ao centro da Terra. Isso é uma lei, né? Então, teoricamente, eu deveria poder estar justificado, né, indutivamente, a minha crença nessa lei, na lei da gravitação universal, que atrai os corpos em direção à Terra, deveria poder estar justificada pelas observações indutivas, porque essa lei não é uma lei que eu possa derivar puramente da matemática, não é uma lei que eu aprendo, ninguém aprende a lei da gravitação simplesmente fazendo matemática, simplesmente fazendo raciocínios dedutivos, né? Na verdade, aquilo que a gente pode aprender fazendo raciocínios puramente dedutivos é muito pouco, né? Muito pouco. Se você pensar, a matemática está lidando com um reino muito especial de entidades, de formas, etc., etc., mas nós estamos vivendo no mundo empírico, né? E nenhum tipo de reflexão sobre a matemática me dá nenhuma chave, nenhum tipo de acesso mais específico, pelo menos à primeira vista não. Kant depois vai discordar disso, tá? Mas por uma razão muito especial, certo? Mas nenhum tipo de reflexão na matemática nos dá nenhuma chave para entender o mundo como ele é, né? A gente pode matematizar o mundo, etc., etc., mas entender os fenômenos do mundo, para entender os fenômenos do mundo, a gente precisa realizar experiência num número suficiente de vezes para nos autorizar a inferir leis gerais, leis científicas a respeito do mundo, né? Então, toda a justificativa, toda a argumentação, o raciocínio, né, racional, que não é matemático, que não é lógico, tá, depende da indução, né? E isso o Russell colocou de maneira bastante interessante, bastante dramática no texto dele, né? Então, nós deveríamos poder estar justificados racionalmente nas nossas crenças obtidas, crenças verdadeiras obtidas pelo meio da indução, né? E, no entanto, o que o argumento de Hume vem mostrar, né, o argumento do dilema vem mostrar, é que nós não estamos justificados, né? Porque, bom, não existe uma conexão dedutiva entre as premissas e a conclusão, evidentemente, porque senão pertenceria à matemática ou à lógica e não à investigação empírica, né? O Hume coloca dessa maneira: não existe contradição em supor o contrário, supor a negação da conclusão de um argumento indutivo. Então eu faço 500 milhões de vezes a experiência de soltar uma pedra e ela cair, meço o tempo, etc., etc., faço 500 milhões de vezes, solto a pedra, ela cai, solto a pedra, ela cai, solto a pedra, ela cai. Não tenho mais nada a fazer na vida, exceto isso. Solto a pedra, ela cai, solto a pedra. Fiz 500 milhões de vezes a experiência. Não existe nenhuma contradição lógica em supor que a próxima vez a pedra não vai cair. É
razoável pensar assim? Não, não é razoável, ninguém pensa assim, né? Até hoje, todo mundo que se atirou do alto de um edifício de 100 andares, sem paraquedas, sem nada, se espatifou no chão e morreu, até hoje, tá? Não é razoável eu achar que se eu saltar, eu não vou me espatifar, ninguém faz isso, né? Não é razoável, mas não existe contradição, ou seja, não existe uma implicação lógica entre essas premissas, tá? E a conclusão de que a pedra vai cair a próxima vez, ou que eu vou me espatifar e morrer na próxima vez. Se eu saltar, eu vou espatifar e eu vou morrer. Não existe uma contradição. Então, o argumento não é um argumento dedutivo. Tá? Agora, então, mas eu penso dessa maneira, vocês também pensam. Tá? Então, o Hume diz qual é a justificativa racional para esse argumento. Tá? A única coisa que nos ocorre é que nós sempre... O que justifica a gente aplicar esse tipo de argumento? Qual é a justificativa racional? Né? A única coisa que nos ocorre... Eu estou um pouco repetindo o Hume, mas é interessante repetir em diferentes palavras, né, para a gente ir ganhando mais clareza. A única coisa que talvez nos ocorra é o fato de que toda vez que você emprega esse tipo de raciocínio, você se dá bem, você não se mata, você prevê como o futuro vai acontecer. Todas as vezes que até hoje que as pessoas empregaram esse tipo de raciocínio, em geral deu certo. Em geral deu certo, né? Pessoa que deixou de se jogar do 100º andar de um edifício, deixou de morrer, né? A pessoa que achou que a pedrinha ia cair depois de 500 milhões de vezes fazendo o mesmo experimento, se deu bem, porque a pedrinha caiu, né? Um amigo seu que mente sistematicamente e te pede dinheiro emprestado prometendo que vai pagar no dia seguinte, né? Se a próxima vez que ele te pedir, você supuser que ele não vai pagar e não emprestar mais, você vai ser bem sucedido, você se deu bem, você não foi enganado mais uma vez, etc. Ou seja, uma quantidade muito grande de ocasiões que nós empregamos o raciocínio indutivo, ele dá certo. Portanto, ele deve ser isso a justificativa racional para empregar o raciocínio indutivo, né? Hume aponta imediatamente dizendo: este é um raciocínio circular, ou como o Russell aponta, isso envolve uma petição de princípio. É a mesma coisa, basicamente, em filosofia, né? Petição de princípio, quer dizer, você está usando o princípio que você quer provar, né? E se você está fazendo isso, não há uma justificativa racional, segundo Hume, né? Os filósofos não gostam de uma explicação circular, ou melhor, uma explicação circular não é explicação. Uma justificativa circular para um filósofo não é uma justificativa, né? É como dizer, eu sei porque eu sei, né? Isso não é uma justificativa, né? Está errado fazer isso porque está errado, né? Isso não é uma justificativa do ponto de vista filosófico. Embora a gente faça isso quando você perde a paciência com uma criança, né? Não faz isso porque você não vai fazer, não pode porque não pode, né? Alguns momentos você perde a paciência. Quando você perdeu a paciência, você deixou de ser um agente racional, né? Então isso não há uma justificativa racional, segundo Hume, né? Não há uma justificativa racional para o argumento indutivo, mas deveria haver, né? Porque a ciência empírica, que é toda baseada, toda ela, né? Não existe nenhuma ciência empírica que em algum momento não esteja sendo fundamentada na observação de eventos que um acompanha o outro, né? Uma certa observação de regularidade, né? A física, talvez a ciência mais, digamos assim, paradigmática, né, para a nossa geração do século 20 e 21, a física, toda baseada em experimentos de laboratório, toda criteriosa, a química, que é prima irmã da física, né, a biologia, que tem uma comunicação muito forte com a química, mas também com o método experimental, né? O método experimental consiste em observar regularidades na natureza, né? Regularidades. E quando alguma coisa parece que não é regular, o que a ciência faz é buscar a regularidade num outro nível, né? Buscar a regularidade num outro nível. Quer dizer, a regularidade não deve estar ali onde a gente achava que estava,
né? Mas deve estar num outro nível, deve haver uma regularidade mais fundamental, mais profunda, e é essa que nós vamos procurar.